Capítulo 3. Mina. Eu não tinha muito de um plano. Ok, então, eu não tinha plano nenhum. Depois de passar mais uma noite infrutífera no meu beco, meu corpo estava frio, gelado até os ossos. Eu só queria ir para algum lugar quente e, infelizmente, era meia-noite e não havia um monte de opções, tanto quanto eu podia ver. Eu poderia ir para a loja de conveniência por um tempo, mas eles esperam que eu compre alguma coisa e, vendo como eu não tinha dinheiro e parecia que eu não tinha dinheiro, eles me mandariam embora antes que eu pudesse dizer oi. Havia o restaurante de fast food com o sinal vermelho e amarelo brilhante, mas eu não acho que eu poderia lidar com ser engolida pelo cheiro de hambúrgueres e batatas fritas sem começar a chorar de vontade. Eu decidi virar e ir na direção oposta, quando notei um grupo de homens saindo de um edifício. Eles estavam rindo e pareciam bêbados felizes. Bêbado era bom. As pessoas faziam coisas estranhas quando eles estavam bebendo. Meu estômago roncou alto e minha decisão estava feita. Eu iria encontrar um homem no clube e seduzi-lo. Quando ele desmaiasse, eu tomaria sua carteira e estaria no meu caminho feliz. Eu poderia fazer uma pequena quantidade de dinheiro durar um longo caminho se eu tivesse que fazer. Eu precisava comer. Senti-me envergonhada que eu iria recorrer a um atalho desonesto para fazer isso, mas eu estava cansada de ser eu. Mina era amigável e honesta. Sendo eu mesma, não cheguei a lugar nenhum. Eu estava flutuando para baixo da merda de um mato sem cachorro. O sinal branco por cima da porta era Blending Hearts. Era uma letra simples, elegante. Firmando-me, abri um lado das grandes portas duplas e entrei. Um homem alto com um corte de tripulação e um terno impecável olhou para mim. Ele não estava se divertindo. Você se perdeu? Ele pergunta. Eu balancei minha cabeça antes de engolir duro e murmurando, apenas procurando um lugar para beber. Isso mudou sua atitude suficientemente rápido. Ele abriu o segundo conjunto de portas e sons de música. Blues chegaram no foyer. Nós não temos um monte de senhoras aqui embaixo. O bar é para a direita. Tenha uma boa noite. Eu tinha sido chamada de um monte de coisas na minha vida, mas nunca uma senhora. De repente, senti arrependimento da minha razão de estar aqui. Independentemente disso, eu entrei e senti um calor imediato, um arrepio de prazer causando na minha pele não mais arrepiada. Finalmente. Eu poderia ter cantado com felicidade, mas eu tinha coisas mais importantes para pensar. Antes que eu fizesse meu caminho para o bar, eu fui atraída para a esquerda. Duas mulheres com corpos lindos viraram-se provocativamente em postes, vestidas com nada além de pequenos pedaços de material que cobrem as suas partes íntimas. A loira tinha pastéis de glitter presos em seus mamilos e os mamilos da ruiva foram perfurados. Ah, eu entendi em seguida. Nós não temos um monte de senhoras aqui embaixo. Minhas bochechas ficaram rosa brilhante quando homens gritaram para as meninas dançando. Meu instinto rolou. O segurança deve ter pensado que eu era uma pervertida completa. Eu puxei meu cabelo sobre meu rosto para esconder as minhas bochechas em chamas e encontrei um banco no bar vazio do canto da sala, escondido da luz. Era o lugar perfeito para procurar o homem que iria me ajudar a me alimentar. Meus olhos percorreram a sala através da pouca iluminação do clube. Havia muitos deles. Eu teria que me aproximar. Eu fiquei na banqueta por um tempo antes de fazer a minha jogada. Meu coração disparou quando a ansiedade tomou conta de mim. Eu tomei uma respiração profunda e exalei lentamente. Minhas costas eretas, eu iria encontrar meu salvador aqui, nesta mesma sala. Eu só não sabia como ele era ainda. Leve. Eu estava atraído por ela imediatamente. A intriga me segurou cativo. Minha testa franziu enquanto eu a observava. O que ela estava fazendo em um lugar como este? Estava claro que ela não pertencia aqui. Pelo olhar dela, ela não pertencia a lugar algum. Ela era tão pequena e aquele casaco preto era pelo menos 3 tamanhos maiores, e do jeito que ela cobria o rosto com seu longo cabelo escuro, era tão infantil que meu peito doeu. Isso era novo e surpreendeu. Eu não tinha certeza se isso era bom ou ruim, mas isso me fez dar um passo em direção a ela. Eu consegui detectar seus olhos através do seu cabelo, enquanto ela olhava abertamente para as garotas no palco. Obviamente, ela não tinha vindo para ver as dançarinas, e pelo choque em seu rosto, ela não sabia que Bleeding Heart era um clube de strip. Estendendo a mão, ela se mudou para cobrir o rosto com o cabelo mais uma vez, antes de abaixar a cabeça e correr ao lado do bar escuro. Me agradou que ela escolheu aquele lugar. Era o local que eu normalmente me sentava. Calor espalhou-se através do meu torso. O clube estava quase lotado na capacidade.
Quando a notícia da morte de Paolo, Sasha espalhou a notícia que ele iria abrir o clube para amigos e familiares, sem covert, bebida por conta da casa. E isso, naturalmente, significava que a minha visão aguçada teria que ser hoje a noite mais aguçada. Sasha não gostava de problemas e eu impedia que problemas surgissem. As meninas através do bar servindo clientes com sorrisos colados em seus rostos, mesmo que trabalhassem até os ossos, as gorjetas valeriam a pena pelo trabalho. Sasha saiu de trás da porta, seus olhos encontraram os meus quase que instantaneamente, e ele empurrou o queixo para mim em saudação. Voltei o cumprimento. Quando eu era mais novo, Sasha me ensinou que era rude ignorar uma saudação. Nunca fui bom em tomar sugestões de outras pessoas. A conversa era dolorosa. Eu não gosto de falar, a menos que falassem comigo. E mesmo assim, eu raramente falava, a menos que uma pergunta fosse feita. Meu irmão era um homem duro, mas ele também era paciente e crescer comigo não foi fácil, eu tinha certeza. Ele nunca levantou a voz para mim, mesmo quando me disseram que eu não estava sendo razoável. Ele era gentil e compreensivo e ele explicou as coisas para mim de uma forma que eu iria entender. Eu tinha 6 anos quando meus pais perceberam que algo estava errado comigo. Nosso cão da família, Miska, correu para a rua e foi atropelado por um carro. Quando meu pai me disse que ele não tinha sobrevivido, eu simplesmente assenti com a cabeça e, em seguida, corri para cima para o meu quarto para processar. Foi lá que fui encontrado, horas depois, coberto de sangue, depois de bater a cabeça na parede do meu quarto, mais e mais. Meu pai me levou às pressas para a sala de emergência. Eu tinha aberto o lado da minha cabeça até o osso. Eles me costuraram, mas ainda assim eu não chorei. Quando o médico perguntou se isso era algo que aconteceu muitas vezes, meu pai ficou bravo. Ele disse que não havia nada de errado comigo e que foi um acidente. O médico calmamente explicou que ele poderia ajudar, mas meu pai me pegou e me levou para casa. No carro, ele se virou para mim e disse: "Você é meu filho e eu te amo. Não há nada de errado com você." Mas com o passar dos anos, tornou-se claro para qualquer um que me conheceu que havia algo de errado comigo. Embora eu sorria de vez em quando, eu nunca ri. Eu era capaz de me lembrar de quase todos os detalhes de todas as conversas que já tive. Eu era inteligente de forma anormal e poderia calcular grandes somas em minha mente, mas eu não entendia ou processava a emoção como os outros. Eu não chorava e eu nunca menti. As pessoas me chamavam de ciborgue. Eu não gosto disso. Minha irmã, Nastácia, batia a merda fora das crianças que se atreveram a me provocar. Sasha nunca teve que levantar um dedo. Tudo que ele teria de fazer era encará-los e eles estariam com medo. O tempo passou e Sasha me ajudou enquanto Nastácia me amava incondicionalmente. Sasha me ensinou a responder às pessoas de uma forma casual e me ajudou a ler os sinais. Eu ainda não era bom em entender as pessoas. Se você não me dissesse o que você estava sentindo, as chances eram que eu não entenderia. Nastácia me disse que não havia nada de errado comigo, que não era minha culpa e que eu era mais esperto do que todos os outros. Ela disse que se o resto do mundo não tem merda na cabeça, em seguida eu não seria tão especial. Então eu deveria ser grato. A jovem mudou-se entre a multidão de uma maneira aparentemente casual, mas eu vi mais na forma como ela assistiu os homens com um olhar de falcão. Ela estava tramando algo e eu gostaria de saber exatamente o que. Mina. Era mais difícil do que parecia a escolha de um homem para seduzir. Não ajudava que a maioria dos homens no clube estava em seus 45 anos atrasados e cheiravam a suor combinado com vodka. E tinham aquele cheiro de pessoas que estavam bebendo demais. Era engraçado que eu sentia a necessidade de reclamar sobre o cheiro quando eu provavelmente cheirava tão mal quanto eles. Ficaria muito grata se um desses homens tivesse pena de mim. Quando um homem agarrou a minha mão e gritou no meu ouvido, "Parte do entretenimento?", eu balancei a cabeça em pânico. Puxei meu braço e corri para longe, de volta para o meu canto. Mentalmente me xingando, eu voltei ao controle. Ele teria sido um bom candidato. Claro, ele era velho, gordo e careca. Mas ele usava anéis agradáveis e provavelmente tinha uma carteira cheia. Fechando os olhos, eu suspirei. O que eu estou fazendo? Eu zombei, sacudindo a cabeça. Eu não conseguiria dormir com qualquer um desses homens, não importa quão faminta eu estava. Eu era estúpida por pensar que eu seria capaz de continuar com meu plano ridículo. Me endireitei e virei para deixar o clube. Assim, quando eu estava passando por um grupo de homens barulhentos, um atraente homem de meia idade se inclinou sobre o bar para falar com um dos bartenders lindo. Eu me acalmei e tudo mais se dissipou. A carteira do homem saía do bolso de trás por meia polegada. Não era muito, mas era o suficiente.
Meus pés me levaram até ele antes de eu sequer ter mentalmente decidido sobre o que fazer. Eu realmente não queria roubar a carteira desse cara. Eu só queria viver outro dia. Não era nada pessoal. Essa era a vida. Um pé de distância do homem, eu estava de costas para ele, e com os dedos rápidos, levantei a carteira e sutilmente guardei-a em meu casaco. E com o coração acelerado, olhei em volta, até que vi a luz de neon para o banheiro das senhoras. Eu não parei para pensar, apenas corri. Fazendo meu caminho pelo corredor estreito, empurrei a pesada porta e ela estava vazia. Olhei em volta com os olhos arregalados, antes de apressar-me em uma das muitas cabines vagas, sentando-me no assento do vaso fechado para ver o que eu tinha pego. A carteira era pesada. Eu a abri com os dedos trêmulos. Minha maldição pairava no ar. Então eu ri de mim mesma quando retirei a pilha de notas de $100. Eu não contei todas, mas eu tinha certeza que havia perto de $700 lá. Deixando cair a carteira no chão, eu empurrei o dinheiro no bolso e virei-me para destravar o bloqueio. Assim que meus dedos tocaram o metal frio, minha consciência me encarou. Por que o homem estava carregando tanto dinheiro? Eu me perguntava. Talvez a retirada desse montante específico era algo importante e eu estava levando isso dele. Ele provavelmente trabalhou duro por esse dinheiro, e lá estava eu roubando-o. Eu puxei o dinheiro do meu bolso, uma carranca estragando minha testa. Eu não precisava de todo esse dinheiro. Eu só precisava de notas de $100, suficiente para sobreviver por um tempo. Então, removendo 2 notas de $100, eu coloquei as outras de volta na carteira, mas minha consciência ainda não estava feliz. Suspirando, eu peguei mais 100 e coloquei de volta na carteira, deixando-me com apenas 100. $100 não era desprezível. Eu poderia fazer essa centena percorrer um longo caminho. Ela iria me alimentar por 2 semanas, 3 no máximo, e então eu procuraria outra coisa. Satisfeita com meu curso, eu segurei a carteira, abri a porta do boxe e congelei. Eu não tinha ouvido a porta aberta, mas o homem alto encostado na parede tinha claramente estado lá há algum tempo. Seus olhos castanhos claros sobre mim, os braços cruzados sobre o peito. Ele olhou para a prova em minha mão e disse uma palavra. Explique-se. Capítulo 4. Leve. Apesar de eu não entender as emoções de outras pessoas, eu entendi as minhas muito bem e nesse momento eu estava desapontado. Explique-se, eu pedi. Seu cabelo ainda cobria a maior parte do seu rosto, mas eu podia ver um grande olho verde que olhava para mim. Ela parecia assustada. Não. Na verdade, pela maneira como suas mãos tremiam e seu peito arfava, percebi que ela não estava assustada. Ela estava apavorada. Apontando para a carteira na mão, eu falei mais uma vez, só que desta vez suave. Isso pertence ao meu irmão. Seus ombros caíram, e ela soltou um tranquilo, mas cheio de remorsos, eu sinto muito. Dando um passo para frente, eu peguei a carteira da mão dela e estendi a outra. Relutantemente, ela colocou uma nota de $100 nela e se afastou de mim. Abri a carteira de Sasha e me acalmei. Eu olhei para a garota, ela tinha abaixado o queixo para evitar olhar para mim. Há um monte de dinheiro aqui, eu digo. Ela assente com a cabeça. Por que você não pegou tudo? Eu pergunto. Quando ela olha para mim, piscou as lágrimas e sussurrou com tremor. Eu só queria algo para comer. Uma onda de emoção correu através de mim. Primeiro raiva, tristeza e, em seguida, algo que eu não conseguia explicar. Proteção, talvez. Você está com fome. Era uma afirmação, não uma pergunta, e ela sentiu com a cabeça mais uma vez e tudo mudou. A menina tinha se tornado inesperadamente minha responsabilidade. Mina. Dedos suaves sobre o meu queixo ergueram o meu rosto até que eu não podia evitá-lo mais. Ele falou em perfeita calma. Você tem uma escolha. Eu encarei confusa. Eu não tinha percebido que eu poderia opinar. Eu posso chamar a polícia e você ser presa? Ele continua. E eu quase enruguei o meu nariz, mas parei em cima da hora. Porém, eu não gostei dessa escolha. Ou você pode trabalhar para o clube e fazer um bom dinheiro e se ajeitar. Ele acrescenta. Nunca estar sem refeição novamente. O cara era louco? Minha mente ficou boquiaberta, como se eu mesma tivesse que pensar sobre qual opção eu preferia. Então ele acrescentou uma terceira opção. Tomando a nota de $100 que eu tinha, ele segurou-a para o alto. Ou eu posso lhe dar isso e você pode sair e desaparecer na noite. Seus olhos treinados em mim, ele teorizou. Com $100 você irá obter mais do que uma refeição quente. Minha cabeça girava. Eu estava certa de que este era um truque. $100 seria o suficiente para me dar um pouco de tempo, mas um emprego, um lugar para ficar e comida. Como eu poderia perder essa?
Ai, Deus. A comida era importante para mim. Engoli em seco. A segunda opção parece boa, eu digo. Ele parecia satisfeito. Eu também penso assim. Ele estendeu a mão. Venha comigo. Puxando as mangas para baixo sobre minhas mãos, eu me inclinei para longe dele. Espera. Que tipo de trabalho? Meu pensamento foi em outra direção e eu corei. Dançando, como aquelas meninas lá fora? Uma única sobrancelha levantou-se. Você acha que eu quero que você dance? Ele pergunta. Meu rubor transformou-se em um rosto totalmente vermelho e eu senti meu pescoço quente. É claro que ele não quer que eu dance. Eu não era exatamente a Jennifer Lopes. Eu não quero que você dance e tire a roupa. Eu quero que você fique vestida. Ele diz, parecendo enjoado por eu ter até mesmo sugerido. Totalmente vestida. Ele acrescenta, irritado e mortificado. Eu viro meu... Mortificação revira meu estômago. Você vai cuidar do bar com os outros. Ele termina. Eu não sei como, eu digo. Seu olhar foi contundente. Você vai aprender. Isso não parecia ruim. Na verdade, parecia ótimo. Ele estendeu a mão mais uma vez e, mantendo a minha mão coberta com as minhas mangas, eu peguei na dele. Quando sua mão quente abraçou a minha, eu percebi o quão grande ela era. Não demorou muito para eu reparar o resto sobre ele. Alto, cerca de 1,85, tinha ombros largos e quadris estreitos, pernas longas e um rosto severo. Ele estava vestido com um terno preto perfeitamente ajustado. Tinha de ser. Ele não se parecia com um cara que se permitisse comprar de qualquer lugar. Olhei para o resto e para o seu rosto, e seus olhos castanhos claros olharam de volta para mim. Um arrepio passou por mim. Seu rosto era severo, suas maçãs do rosto eram altas, o queixo era forte, seu nariz um pouco torto e ele tinha lábios generosos. Sua pele era levemente bronzeada e sem falhas. Ele não tinha nenhuma marca de riso. Era quase como se ele não sorrisse nunca. De repente me toquei. Por que um homem que usava ternos e falava de maneira tão elegante ajudaria uma menina sem teto que ele apanhou roubando? Eu puxei minha mão da dele. Se esse é um truque... Meu cabelo cobria metade do meu rosto, mas eu podia ver a inclinação repentina de sua cabeça e sua testa franzida. Eu disse a ele honestamente. Se você quiser chamar a polícia, chame-os. Eu prometo que eu vou ficar e dizer-lhe que eu roubei a carteira. Abaixei meu rosto e acrescentei pensativamente. Eles podem até me alimentar. Eu olhei de volta para ele. Mas dar esperanças a uma pessoa e depois fazer piadas sobre coisas como isso para alguém que não tem nada é cruel, eu digo a ele. Ele olhou para mim por um longo momento antes de tomar minha mão de novo sem permissão. Eu poderia acrescentar, e dizendo, eu não minto. Ele disse isso com confiança, de uma forma que me deixou inclinada a acreditar. Fui levada para fora do banheiro e no corredor antes que eu pudesse perguntar em voz baixa. Por que você está me ajudando? Sem olhar para mim, ele me levou para frente e respondeu. Parece que você precisa de ajuda. Leve. Quanto mais tarde fosse, mais vazio o bar estaria. A memória de Paolo havia sido celebrada até tarde da noite. E enquanto clientes chamassem de o dia, o clube estaria aberto até 3 horas da manhã, independentemente de estar cheio ou vazio. Levei a menina de volta para o chão e não pude deixar de notar quão minúsculas suas mãos eram. Gostei da maneira como elas encaixavam na minha, mas não gostei de como sua pele era fria. Teria que comprar-lhe um casaco mais quente. Olhei para ela. Esquece isso. Eu teria que comprar-lhe uma droga de qualquer casaco do seu tamanho. Na entrada do foyer, inclinei-me até a orelha da garota e ordenei. Fique aqui. E em seguida passei por ela até detectar a Nika através do bar. Seu rosto se iluminou com a minha visão. Meu lábio torceu. Eu sempre gostei de Anika. Ela sempre foi gentil comigo. Nós nos conhecemos desde que éramos crianças, e seu irmão Victor foi um membro da família honorária e podia ser encontrado em nossa casa e comia nossa comida. Hey, leve, ela disse enquanto gentilmente jogava o cabelo ondulado longo, vermelho por cima do ombro. Ela soprou uma respiração, soprando parte da sua franja da testa. Que noite, hein? Eu gostava da maneira que Anika falava. Sempre me acalmou. Ela tinha uma melodia tão suave em sua voz que eu já cheguei a pensar que ela era um anjo. Ei, Annie. Entreguei-lhe a carteira de Sasha. Você pode ter certeza que meu irmão pegue isso? Ela sorriu docemente. Claro. Você estará fora essa noite? Eu balancei a cabeça. Tenha um bom dia. Seu sorriso se dissipou no meu adeus apressado. Ela falou baixinho. Você também, bonito. Caminhando de volta para a garota, eu estava quase surpreso ao vê-la ainda ali, de pé, mastigando nervosamente sua unha.
Parte de mim pensou que ela desapareceria enquanto eu estava de costas, mas, devido ao triste estado dela, eu sabia que ela provavelmente não tinha para onde ir. Eu estendi minha mão a ela e ela colocou sua pequena mão na minha, sem hesitar, e maldito seja, eu fiquei satisfeito. Imensamente satisfeito. Nós caminhamos lado a lado até o estacionamento, onde meu Chevrolet Camaro preto estava à espera. Eu apertei o botão em minhas chaves e ele cantarolou 2 vezes. Então eu abri a porta do passageiro para a menina, ajudando-a a entrar. Se acomode. Talvez deveria ter me preocupado que ela nem sequer hesitou em entrar em um carro com um completo estranho, mas era óbvio que qualquer lugar era melhor do que aqui. Uma vez sentados, eu liguei o carro e saí do estacionamento. Sem perguntar, eu dirigia pela rua para a lanchonete 24 horas e segui pelo drive-thru quando eu parei no alto-falante. Virei-me para a menina. Qualquer coisa em particular? Ela olhou para o menu, mas balançou a cabeça. Ela lambeu os lábios. Eu não sou muito exigente. Eu pedi a ela a maior feição de hambúrguer e um cheeseburger extra, apenas no caso de que ela pudesse comer tudo, mas eu duvidava que ela conseguiria. Ela realmente era minúscula. Uma vez que a comida chegou, eu entreguei a ela e ela segurou o saco de papel perto do seu peito, como se estivesse preocupada que alguém iria tirá-lo dela. Então eu esperei. E esperei. E esperei. Minha testa estava franzida quando estacionei o carro. Você não vai comer? Seus olhos corriam aqui e ali. Ela segurou a língua por um momento antes de soltar um inquieto: eu não quero estragar o seu carro. O rugido alto do seu estômago era uma objeção que eu pude ouvir. Então eu estendi a mão, abri a sacola, peguei o hambúrguer, desembrulhei-o com cuidado e entreguei-o de volta para ela. Ela o pegou com as mãos trêmulas, fechou os olhos e deu uma grande mordida, mastigando-o devagar. Ela comeu silenciosamente. Abri a janela, liguei o rádio e esperei pacientemente. Eu não pude deixar de olhar para ela de vez em quando. Ela estava tão tranquila. Alguns minutos se passaram e eu me virei para trás para ver como ela estava fazendo, trabalhando em sua comida, e meu peito se apertou. Seus ombros sacudiam delicadamente enquanto ela chorava, em silêncio, comendo o tempo todo. Ela deve ter sentido meus olhos sobre ela, porque ela virou-se para a porta do passageiro de costas para mim, e sua respiração engatou em silêncio enquanto ela chorava. Este foi um daqueles momentos que fizeram isso para mim. Eu estava oficialmente deprimido. Eu não sabia o que fazer. Era ignorante, o que causou uma irritação dentro de mim. Tirei o lenço decorativo fora do meu bolso e segurei entre os meus dedos, empurrando ela gentilmente. Ela o tomou, murmurando um baixo obrigado. E então eu saí do carro para dar-lhe algum tempo para se recuperar de suas emoções. 10 minutos se passaram e eu olhei pela janela do carro para ver a garota sentada em silêncio, com as mãos segurando o saco de papel apertado. Sentando de volta dentro do carro, eu peguei o saco, mas ela agarrou-o para fora do meu alcance. Minhas sobrancelhas subiram. Seu cabelo está se tornando um problema para mim. Seu rosto visível corou quando ela explicou. Eu não terminei. Era um monte de comida, ela acrescentou hesitante. Eu gostaria de levá-lo comigo, se tiver tudo bem. Quem era eu para opor? Eu comprei a comida para ela, depois de tudo. Não é um problema. Eu posso levá-la? Você tem algum lugar para ficar? Pergunto. Ela faz uma pausa. Sim, eu estou realmente a apenas alguns quarteirões de distância para que eu possa ir a pé daqui. Eu já estava balançando a cabeça. Eu vou levá-la, eu digo. Ela tentou se opor uma segunda vez, mas eu adicionei inflexível. Eu insisto. Ela olhou para mim um longo tempo, então assentiu. Ok. Vire à esquerda e siga até ver o Café Alonso. Eu sabia onde era. Não estava ciente de qualquer habitação nessa área, mas o dirigi de qualquer maneira. Retardando uma parada, eu olhei para fora da janela, não convencido que este era o local onde ela morava. Tem certeza que esse é o lugar onde você mora? Ela sorriu levemente. Positivo. De meu olhar severo, ela rapidamente acrescentou. Não é muito, mas é uma casa. Ela se virou para mim e então fez algo que eu tinha ansiado desde o momento em que a vi. Ela coloca a ponta dos dedos em suas bochechas e ela tira o cabelo longe de seu rosto, colocando-o suavemente atrás da orelha. Eu estava hipnotizado. Ela era linda, absolutamente deslumbrante. Seu rosto, em forma de coração, parecia muito fino, mas sua boca era pequena, cheia e rosa. Seus olhos verdes eram grandes e expressivos, enquadrado lindamente com cílios escuros, longos. Ela estava pálida, sua pele sem mácula. Ela tinha maquiagem preta manchada debaixo de seus olhos, mas eu podia ver a beleza que ela tentou esconder do mundo. E que rara beleza ela era. Sua expressão suave
Ela evitou contato com os olhos e abaixou o queixo enquanto falava. Eu quero agradecer por sua gentileza essa noite. Muitas pessoas não teriam feito o que você fez. Sua boca se curvou em um sorriso estranho. Eu devo-lhe muito, mais do que você jamais saberá. Sentindo-me levemente desconfortável de seus agradecimentos, eu desliguei o carro, ignorando sua expressão de repente ansiosa. Você é capaz de chegar ao clube amanhã, por volta das 7? Se você não puder, eu vou ter alguém aqui para buscá-la. Eu iria buscá-la. Sua testa franziu e ela mordeu o interior de seu lábio, pensando. Acho que sim, eu não tenho um relógio, mas eu vou ter certeza que eu vou estar lá, mesmo que eu chegue mais cedo. Eu puxei minha manga da camisa, desfiz o fecho do meu relógio Tag Heuer e entreguei a ela. Ela franziu a testa para mim. O quê? Quando eu não guardei o relógio, seus olhos se arregalaram. Eu não posso aceitar isso. Eu lutei para controlar minha raiva, rangendo os dentes. Falei calmamente. Você pode dar de volta para mim amanhã. Sua expressão se transformou em pânico. Sabe o que aconteceria se alguém me visse com isso? Eu seria assaltada. Eu fiz uma carranca. Basta deixá-los tentar, porra. Eu desafio. Então eu vou comprar outro, eu digo a ela. A mudança em sua expressão foi tão repentina que eu pisquei. Ela pegou o relógio cuidadosamente e murmurou. Deve ser bom ter muito dinheiro. Vergonha me deixou enrubescido e minha raiva se mostrou. E eu respondi. Você precisa de uma carona ou não? Não, ela disse, segurando o saco de fast food com força, e olhou para mim antes de fugir do meu olhar inescrutável. Meu nome é Mina. Mina, eu testei para fora. Combinava bem na minha língua. Eu sou leve. Ela abriu a porta e saiu, inclinando-se para o espaço aberto. Obrigada, Leve, por tudo. Eu vou trabalhar duro. Ela deu um sorriso cansado. Você não vai se arrepender. Meu estômago apertou com seu sorriso doce. Boa noite, Mina. Ela baixou os cílios. Boa noite. Vi-a caminhar para um beco com uma conexão com a rua atrás e esperei até que ela estava fora de vista e, em seguida, liguei o carro e dirigi 2 quarteirões para baixo. Com um leve suspiro, eu estacionei meu carro, apaguei as luzes e esperei. Capítulo 5. Mina. Meu Deus, mas Leve era intenso ou o quê? O carro foi embora e eu esperei um total de 2 minutos antes de sair do beco e começar a caminhada de 3 quarteirões até o meu beco. Eu ventilei o meu rosto pensando nele. Deuses, ele era simplesmente divino. Olhei para mim mesma, meu rosto queimando. Lá estava eu, pensando no meu anjo da guarda bonito, parecendo um ET do filme Swamp Thing. Eu me abracei com força, com o braço livre, segurando o relógio na minha mão. Decidi não arriscar perdê-lo e coloquei-o. Infelizmente, enquanto eu lutava com o trinco, eu percebi um pouco tarde demais que, mesmo na menor posição, era muito solto. Ainda assim, eu empurrei no meu antebraço. Gostaria de devolver esse relógio, caramba, mesmo que fosse a última coisa que eu fizesse. Com um saco de comida ao meu lado, eu caminhava apressadamente. Eu não queria arriscar qualquer atenção indesejada essa noite. Eu precisava ir para casa rapidamente. Finalmente, cheguei ao meu destino. E, movendo-me atrás da lixeira, eu pesquei o meu saco de lixo variado. Ótimo. Todas as minhas roupas estavam sujas. Não que eu tivesse muito, mas pelo menos eu poderia usar meu jeans preto grande demais e minha camiseta branca. Eu levantei as vestes imediatamente, vendo a mancha marrom na camiseta, que foi um dia branca. Eu teria que lavar as roupas no dia seguinte. Mas, merda, eu não tinha dinheiro. Quão embaraçoso. Eu não estaria começando a trabalhar com roupas sujas medonhas. Eu gostaria apenas de ter que implorar amanhã de manhã, rezando que alguém iria me presentear com as moedas necessárias para uma única lavagem. A voz atrás de mim me assustou, tanto que eu pulei, guinchei e caí de bunda em uma poça de lama com cheiro de mijo. Não é muito, mas é uma casa, hein? Ofegante, eu me virei para Leve, com falha na voz. Que diabos você está fazendo aqui? Meu escárnio não o deteve. Eu não estava realmente zangada com ele, apenas mortificada. Eu não poderia exatamente cumprimentá-lo com bem-vindo à minha humilde morada. Água mineral? Uísque? Tudo que eu poderia oferecer era o cheiro de lixo e poças questionáveis. Ele se aproximou, seus olhos brilhando perigosamente. Eu tinha a sensação de que você não estava sendo completamente honesta comigo. Então eu a segui. Sim, sem brincadeira, Sherlock. Com a bunda na poça, eu segurei meus braços e sorri ironicamente. Você gosta disso? Eu só tinha as paredes feitas. Eu acho que a cor é chamada de merda marrom. Cheirei visivelmente. Ah, não, espere. O sarcasmo escorria de cada palavra minha. Isso é uma merda.
Sua testa se levantou e eu queria tomar um punhado do meu mijo da poça e arremessá-lo para ele. Em vez disso, eu fiquei de pé, com o líquido da poça fria escorrendo das minhas pernas. Minhas bochechas estavam coradas. Eu acho que, depois de ver o lugar, você pode entender por que eu não queria companhia, digo a ele. E ele me ignora. Você tem uma família em algum lugar? Empurrando minhas roupas de volta para o meu saco de merda, eu balancei minha cabeça. Eu tenho certeza que existem abrigos em torno desses lugares. Por que você não se hospeda em algum? Ele pergunta. Eu fechei o saco mais forte do que eu deveria. Ele não iria entender. Mesmo se eu soletrasse letras por letras. Confie em mim, quando eu digo que eles não são todos rachados até ser. Eu joguei a bolsa por cima do meu ombro. Se você me dá licença, eu preciso encontrar uma lavanderia e me endigar na frente amanhã de manhã. Então eu não posso cheirar com uma poça de urina. Ele se endireitou com as chaves na mão e virou-se, empurrando o queixo para mim. Venha, rato. Eu suspirei. Por que ele estava sendo tão gentil? Eu não preciso de uma carona. Eu posso encontrar uma para mim. Digo. Ele faz uma pausa no início do beco. Eu não estou te levando para a maldita lavanderia. Eu vou levar você para casa. Ele inclinou a cabeça ligeiramente. Ou seja, a menos que você não queira uma cama quente para dormir e um lugar para lavar esses trapos. Eu ignorei e observei o caminhar de volta para a rua. O tempo passou. Eu nem sequer conheço esse cara. Eu não deveria ter sequer considerado, mas qualquer coisa era melhor do que a rua. Puxei minha mala, maior no meu ombro, e como o cachorrinho perdido que eu era, eu segui leve para casa. Essa é a casa? Eu perguntei com espanto quando ele apertou o botão do controle remoto ligado à pala de sol acima da sua cabeça. Os enormes portões de ferro se abriram e ele grunhiu sua resposta afirmativa. Ainda em êxtase, eu perguntei: Você se perde aqui? Ele fungou e parecia horrivelmente perto de uma risada, mas eu duvidava seriamente. Não se deixe enganar. São, na verdade, 3 casas e um complexo. Meu irmão e irmã moram aqui também. O que me atraiu para fora da minha admiração instantaneamente. Um calafrio desceu minha espinha enquanto o pavor me pegou de surpresa. Espere, o quê? Seu irmão? O mesmo cuja carteira eu roubei? Ele balançou a cabeça em silêncio e com os olhos arregalados de susto eu gritei. Eu não posso ficar aqui. Relaxe. Ele disse isso em um tom tão entediado que soava como se ele levou todo o esforço do mundo para dizer isso. Está bem. Ele não está em casa ainda e minha irmã está fora da cidade no momento. Temos todo o complexo para nós mesmos. Por agora. Meu estômago se contraiu em um feixe de nervos, mas eu fiquei quieta por medo de perder a comida que eu tinha acabado de comer. Ele dirigiu mais para baixo a longa viagem até que dividida em um entroncamento. Ele virou para a esquerda e eu vi uma das 3 casas. Ela ainda era enorme em comparação com as casas regulares e apartamentos que eu estava acostumada a ver. A casa de 2 andares foi projetada a partir do exterior e tinha um estilo romântico, com terraços curiosos em brancos e amarelos, arenosos leves. As luzes estavam acesas e de repente eu me perguntava se alguém vivia com ele. O anel de prata de espessura em seu dedo de casamento sugeriria assim. Você é casado? Não, ele responde. Meus ombros tensos baixam um pouco. Bem, isso era bom. Eu não preciso de uma mulher em torno para acusar-me de todos os tipos de maldade. As mulheres poderiam ser brutais. Ele estacionou fora da propriedade, andou ao redor e me ajudou a sair do carro, tendo meu saco de merda de mim com uma mão e estendendo o cotovelo graciosamente. Levei-o quase imediatamente e ele me levou para cima dos degraus na frente, destravando a porta. A porta de vidro gigante foi ligeiramente empurrada e a casa se revelou. Meu instinto rolou de forma agressiva. Portanto, eu não pertenço aqui. O interior da casa foi preservado com o branco, espumante mármore e móveis de madeira masculino. A primeira coisa que me chamou a atenção no foyer gigante foram as escadas à esquerda e à direita, que levaram até o 2º andar e se reuniam no meio. Como era chamado quando essas escadas faziam isso? É uma escada imperial. Muitas casas reais na Rússia têm. Virei-me para ele, não percebendo que eu tinha feito a pergunta em voz alta. Então, eu me virei de volta para as escadas. Isso é um pouco arrogante, você não acha? Eu olhei para ele, comparando-se à realeza e tudo. Seus lábios foram levantando-se tão ligeiramente que eu poderia ter imaginado. Isso é um pouco presunçoso, não é? Ele me olhou de lado de volta. Assumir que eu não faço parte da realeza. Meus olhos se arregalam quando eu sussurrei. Você faz? Ele se virou para mim e eu juro, os olhos sorriram. Não, ele responde. Revirando os olhos, eu balancei a cabeça enquanto caminhava para o lado esquerdo da escada e comecei a subir.
Siga-me, rato. Ele diz. Rato? Por que rato? Por que só não me chamar por quem eu sou? Ah, um rato de rua. No topo das escadas, nos deparamos com 2 corredores, um à esquerda e o outro que leva à direita. Ele pareceu hesitar um momento antes de se virar à esquerda e me levou até a porta do final do corredor. Colocou a mão na alavanca de bronze extravagante e abriu a porta, levantando a mão para acender as luzes. Era um quarto. Definitivamente um quarto de homem. Uma mulher seria demasiado conservadora para fornecer um quarto em um mobiliário berrante e cores fortes reais. Parecia mais como um apartamento. Realmente, pelo menos 4 vezes o tamanho de um quarto normal. Eu definitivamente não poderia reclamar sobre o quarto, se isso era para estar onde eu estava indo dormir. Havia 3 janelas do chão ao teto e cortinas foram tipo pregueadas de fantasia em uma borgonha escura com um guarnição dourado. No canto direito da sala estava um sofá de camurça marrom seccional grande, que assumiu uma forma de L para se encaixar no ângulo perfeitamente. A cama foi colocada em frente ao sofá, uma cama de mogno, trenó king size, com pesadas capas vermelhas escuras e mais travesseiros do que era necessário. Não havia TV, ou qualquer tipo de entretenimento que não era a estante cheia de parede a parede do lado esquerdo. Fiquei ali, boca escancarada. Uau, isso é tão extravagante, eu digo. Sua próxima frase tinha me confundido. Este é meu quarto. Então, por que um pensamento me tinha dado um passo para trás e para longe dele? Minha voz enganosamente calma, eu disse: Eu não estou dormindo com você. Ele me olhou de cima a baixo e em seguida zombou: Eu não quero fazer sexo com você. Ah, mina. Novamente com pressupostos. Virei a cabeça para esconder o fato de que meu rosto estava agora beterraba vermelha. Eu estava me fazendo de tola para fora de mim. É claro que ele não queria dormir comigo. Não quando ele tinha um fluxo interminável de mulheres lindas, provável ofegante por ele, para baixo em Bleeding Heart. Eu era uma idiota. Eu não entendo, eu digo. Leve deu um passo mais para dentro do quarto antes de virar à esquerda e desaparecendo no que deve ter sido um armário escondido. Quando ele voltou para mim, ele estava sem o paletó e as mangas arregaçadas. Ele parou um pé longe de mim, ergueu o telefone e antes que eu pudesse dizer uma palavra, o flash disparou. Ei! Eu reclamei, franzindo o nariz. Ele deu de ombros, colocando o celular no bolso. Apenas uma apólice de seguro, no caso de você decidir sair no meio da noite com algumas das minhas coisas. Ele olhou para mim. Não é nada pessoal. Eu não conheço você. Eu tenho certeza que você não tem certeza sobre mim. Você não me conhece. Mas enquanto você está na minha casa, e eu e você estaremos dormindo no mesmo quarto. Eu abri minha boca para protestar, mas ele levantou a mão e continuou falando. O sofá se dobra em uma cama. É onde eu vou dormir. Você pode ficar na cama. Você vai me perdoar por não colocar minha confiança em alguém que eu conheço há menos de 3 horas, especialmente nas circunstâncias em que nos encontramos. Bem, quando ele coloca assim, talvez eu estava sendo um pouco de um moleque protestando. Ok, eu ia ter que puxar para cima as minhas calcinhas e lidar com isso. Falando de calcinhas. Eu não tenho nenhuma roupa limpa, eu digo, levantando minha bolsa. Existe algum lugar para que eu possa lavar estas? Ele pegou o saco de mim e eu empalideci. Não, espera, eu posso fazer isso. Eu pulei para ele, mas ele segurou-a fora do meu alcance. Me devolva. Eu só quero ter certeza que você não tem nada perigoso aqui, ele diz, olhando-me bem. Minha segurança virá sempre antes do seu orgulho, entendeu? Bem, merda. Levei 5 segundos para desistir. Ok, mas eu posso, por favor, ser a única a esvaziá-la? Ele hesitou. Eu peço gentilmente. Por favor. Ele esperou um momento antes de ele me entregar o saco. Ok, mas você vai fazer isso aqui, bem na minha frente. Caramba, eu só tenho que tentar esconder o que eu precisava, o mais discretamente que puder. Um por um eu levei as coisas fora da minha mochila. 2 camisetas, uma camisola dos homens Hat, que me serviu bem no tempo de mais frio, uma calça jeans preta com furos na parte inferior, um par de meias cinzentas e... Envolvendo-as rapidamente, eu tentei deslizá-las em meu bolso, mas uma mão, segurando meu pulso, me parou. Ele apertou forte e eu fui rígida. Me mostre, ele diz. Orgulho me mantinha em cativeiro, minhas bochechas queimadas. Ele apertou com força suficiente para machucar e eu estremeci. Me mostre, ele fala de novo. Puxei-as para fora do meu bolso e jogo-as sobre a cama.
Afligida, eu sussurrei. Calcinhas, apenas calcinhas. Ele olhou para a bola preta de material sobre a cama antes de virar minha bolsa de cabeça para baixo e sacudi-la. O pequeno canivete suíço que tinha encontrado na rua caiu do bolso lateral. Eu imediatamente defendi a ocultação. É sem corte. Analisando com os olhos, ele segurou-se para examiná-lo. Você ainda pode colocá-lo através de alguém se você precisasse. Ele colocou no bolso. Você não vai precisar mais disso aqui. Claro que eu não faria. Como sobre minha alma? É isso também. Não é como se eu precisasse. Eu fiquei grata, é claro, mas eu ainda não entendia o motivo desse cara. Tomando minha bolsa, ele empurrou as roupas de volta para ela e jogou em seu ombro. Venha, ele ordenou. E obediente como eu era, eu o segui. A porta do lado esquerdo da sala, ao lado da estante de parede, foi aberta. E à vista do banho, ducha, shampoo e sabonetes, um tremor de prazer percorreu a mim. Você pode lavar-se aqui. Leve seu tempo. Ele deu um passo para trás e acrescentou. Eu só peço que você não tranque a porta. Eu não vou entrar a menos que eu precise. Quando eu chamar, responda. Ou então eu vou acreditar que você está precisando de ajuda. Isso soou razoável, mas ainda assim eu perguntei. Você promete que não vai entrar? Seus olhos frios me perfuram. Eu não estou procurando uma emoção barata. No meu olhar sem corte, ele pronunciou. Eu não vou entrar. Não a menos que você me peça isso. Confie em mim, eu não vou pedir para você. Eu disse e entrei e mudei-me para fechar a porta, mas paro 1 centímetro antes. Um olho uísque olhou para mim de dentro, tire as roupas e entregue-as para mim através da porta. Assim como eu estava prestes a perguntar para quê, no tom com mais escárnio possível, ele prosseguiu. Eu vou colocá-las para lavar com as outras. A porta se fechou e eu removi minhas roupas, e envolvendo uma toalha borgonha macia em torno de mim, eu girei a maçaneta e joguei as roupas e gritei. Obrigada. Um momento de silêncio e então, de nada. Leve me deixou em paz e sossegada, enquanto eu enchia a banheira com água quente e perfumada com cheiro de homem. Olhei para a banheira antes de olhar para mim mesma no espelho. Eu estava suja, imunda. Por mais que eu quisesse, eu queria deslizar para baixo na banheira. Eu decidi tomar banho primeiro. E desde o momento em que a água muito quente me bateu, despejando pelo meu corpo nu, esquentando o frio dentro de mim, algo entre uma risada e um soluço escapou de mim. Levando o meu rosto para cima no spray, eu me deixei ser consumida pelo sentimento de êxtase que massageava o shampoo pelo meu cabelo. E eu fiz isso sorrindo, apesar de ter sido um sorriso vacilante. Retomei, lavando 4 meses de sujeira. Dizer que me senti bem teria sido o eufemismo do século. Eu me senti divina. Regando o mais rápido que pude, eu fiz o meu caminho para fora e mudei-me para a banheira. Cuidadosamente, pisando na água, quase escaldante, e banhando para longe das noites solitárias em um beco frio. E fiel à sua palavra, Leve não se intrometeu. 6. Mina. Espelhos não mentem. Eles podem impulsionar um ego, mas poderiam facilmente ser cruel e punitivos também. O espelho do banheiro de Leve era uma cadela hedionda. Ele mostrou as minhas contusões, cada linha e todos os ossos salientes de uma forma que me deixou chocada. Mas meu cabelo estava limpo e eu poderia cheirar como um homem, mas eu já não cheirava alguma coisa ofensiva. Esfreguei meu rosto limpo e, embora meu rosto tenha tido um bom tom de rosa, eu não tinha maquiagem de 3 dias. Congelada e presa aos meus cílios, o que era ótimo. Chegou a hora de sair do banheiro e eu rapidamente percebi que não tinha roupas. Abri a porta a 1 polegada e espiei para fora, deixando o vapor flutuar para fora em torno de mim. Leve? Ele deu um passo para dentro do banheiro e, desconfortavelmente, no meu estado nu, eu bati a porta. Ele bateu levemente. Mina? Ei, eu comecei. Olhei para a porta, torcendo meus dedos. Oi. Eu revirei os olhos para minha mente confusa e respirei fundo. Eu só percebi que eu não tenho nenhuma roupa e eu engoli em seco. Passou o caroço apreensivo na minha garganta e terminei baixinho. Eu preciso de roupas. Ele não respondeu por um longo tempo, então ele bateu de novo. Eu não tenho roupa de mulheres, mas isso deve servir para a noite. Abri a porta, escondendo-me por trás dela, e a sua mão grande estalou dentro. Ele estava segurando uma camisa branca. Agradecendo-lhe, eu peguei, coloquei-a e fechei os botões para cima. Entristeceu-me a maneira que eu nadava nela. Era uma vez eu tinha curvas que teriam enchido esta camisa muito bem. Agora parecia mais uma folha de parvos em mim.
Olhei para as minhas pernas e perguntei o que eu havia de errado com o peso extra que eu costumava ter. Era tão decepcionante ver grandes joelhos ossudos através da pele pálida fina. Eu me sentia feia. Quando eu deixei escapar um longo suspiro e me endireitei, eu quase engoli minha língua. Meus seios pequenos e meus mamilos eram visíveis através do material fino da camisa. Ah, inferno não. Eu olhei para baixo para ver a mancha escura entre as minhas coxas também aparente. Duplamente inferno não. Eu fui na ponta dos pés até a porta e chamei suavemente. Desculpe-me, Leve? Ele estava lá em um segundo. Problema? Eu queria saber se você tem uma camisa mais escura que eu possa usar. Ele fez uma pausa e em seguida perguntou incrédulo. Você tem uma preferência de cor? Essa noite eu tinha, caramba. Eu percebi que parecia carente, mas eu não queria que ele me visse assim. Sinto muito, tá tudo bem. Eu vou fazer funcionar. Eu acionei com um contrito. Desculpe. Segurando minha cabeça em minhas mãos, eu me dei uma conversa estimulante mental. Este homem tem sido extremamente gentil com você hoje à noite, Mina. Em poucas horas miseráveis, ele lhe deu coisas que você poderia apenas sonhar. Não seja ingrata. Uma batida leve na porta, em seguida, foi aberta algumas polegadas. Sua mão veio através, segurando algo escuro. Eu peguei e a porta fechou. Era uma camisa preta. A tensão que eu não percebi que me apertava foi liberada e substituída por uma sensação de alívio que me fez rir. Gritei. Obrigada. Ele respondeu baixinho. De nada, rato. Eu me troquei e, segurando a camisa branca em minha mão, caminhei para fora do banheiro. As luzes estavam apagadas, mas Leve havia ligado 2 lâmpadas de altura, uma ao lado do sofá, que foi algo dobrado para fora para fazer uma cama, e uma ao lado da mesa da cabeceira, e outra ao lado da cama, e outra do lado da cama. Meus olhos se arregalaram quando vi as costas de Leve para mim. Suas costas nuas. Ah, meu Deus. Suas costas nuas, musculosas. Ele virou quando dei um suspiro. Mesmo que ele ainda usava suas calças, ele tirou os sapatos e as meias, deixando seus pés grandes livres. Abaixando meu rosto em chamas, corri até a cama e me joguei nela, cobrindo-me até o peito com as cobertas pesadas. Ele olhou atentamente para mim, procurando meu rosto. Seus olhos me desmontaram pouco a pouco e foi enervante. O desconforto me obrigou a evitar seus olhos. Tranquilos, rodeando-nos. Em seguida, ele declarou em voz baixa. Você não gosta que as pessoas a vejam. Meus olhos encontram os dele. Perdão? Seus olhos percorriam meu rosto fresco. Você não pode se esconder atrás de maquiagem. Você pode tentar, mas você não terá sucesso. Não comigo. Ele fez uma pausa e depois disse. Eu vejo você. Não era algo que uma pessoa normal teria dito. Era implacável e calculado e muito para o ponto. Quase como se ele não soubesse do desconforto que suas palavras agitaram dentro de mim. Quase como se ele não se importasse. Mas eu vi que ele se importava. Ele disse as palavras de uma forma suave para não me assustar. Ele afirmou que viu e isso era tudo. Com as minhas palavras cuidadosamente escolhidas, falei lentamente. Qualquer máscara na rua é uma boa máscara. Ele se sentou no sofá-cama, movendo-se para trás, até que suas pernas estavam esticadas para fora da frente dele. Ele cruzou os braços sobre o peito largo. Máscaras não combinam em uma pessoa com seu rosto, ele disse. Meu rosto? Eu perguntei com um olhar estreitado. Eu sabia que não era linda, mas eu não acho que era... Eu acho que eu era um pouco atraente. Ele esclareceu. E meu coração pulou uma batida. Um rosto como o seu faz os homens tropeçarem sobre si mesmo. Ele inclinou a cabeça para olhar para mim através de um novo ângulo. Caras como a sua são esculpidas em estátuas, mortalizadas em pedras, para o mundo ver ao longo dos tempos. Ele deixou uma respiração profunda e, em seguida, exalou lentamente. Você é arte. Minha pele irrompeu em arrepios quando um calor subiu pelo meu pescoço. Meus lábios se separaram e minhas orelhas queimaram. O que diabos ele acabou de dizer? Eu gostaria de saber mais sobre você, Mina, mas já é tarde e eu tenho um compromisso amanhã de manhã. Eu me perguntei se ele iria me deixar sozinha em casa ou se ele iria me levar com ele. Ele ficou debaixo das cobertas e, em seguida, desligou o abajur. Eu ouvi um sussurro e percebi que ele esperou até que ele estava coberto antes de tirar as calças, que caíam no chão como um banco suave. Eu tinha certeza que era para o meu benefício ao invés do seu próprio. Afinal, ele não tinha problema removendo sua camisa na minha frente. O pequeno gesto me afetou. Um pouco da tensão restante deslizou para fora de mim.
Ele realmente parecia um cara legal. Mas ainda assim, eu não conhecia este homem e, depois de tudo que ele tinha feito para mim, minha mente me avisou para estar alerta a ele. Afinal de contas, ninguém era tão altruísta. Encontrando o interruptor, eu desliguei a luz do lado da cama e me aconcheguei nos cobertores. Era tão quente e aconchegante que eu poderia ter chorado. Eu não tinha uma cama em meses. Meus olhos se tornaram pesados e eu pisquei lentamente. Foi então que as palavras me escaparam sem permissão. Leve. Ele resmungou sonolento em resposta. Se você tentar esgueirar-se para esta cama hoje à noite, eu vou gritar assassinato sangrento. E eu grito alto. Ele soou divertido quando ele respondeu. Ah, mas Mina... Ele fez uma pausa para o efeito. Quem poderia estar por perto para ouvi-la? A manhã se levantou e, como a maioria dos dias, eu acordei com o sol. Eu não tinha dormido tão bem desde... bem, nunca. Senti-me descansada e revigorada. Eu não conseguia encontrar a força para deixar as cobertas quentes da cama, mas o banheiro chamou meu nome de uma forma semi-urgente. Eu pensei sobre acordar leve para perguntar-lhe onde era o banheiro, uma vez que eu não tinha um na suíte, mas decidi contra. Eu não queria ser um incômodo. Removendo as cobertas sem um som, eu escorreguei para fora da cama e fiz o meu caminho na ponta dos pés até a porta. Eu pressionei a alavanca, mas estava presa. Franzindo a testa, eu olhei para baixo para ver uma chave dentro da fechadura. Por que esta porta está trancada por dentro? Eu não tive tempo para pensar nisso. Eu gentilmente girei a chave, ouvi a trava dar um clique e, felizmente, a porta se abriu sem barulho, e eu escorreguei através sem ser detectada. Eu caminhei delicadamente pelo corredor, tentando abri-las enquanto passava. As duas primeiras estavam trancadas, mas tive sorte na terceira. Era exatamente o que eu precisava e eu levei o meu tempo, grata por um momento para mim. Meu tempo nas ruas significava que eu estava acostumada à minha própria companhia. Parecia estranho estar perto de pessoas. Eu supunha que era algo que eu teria que ficar confortável com a rapidez, vendo como eu estava indo a trabalhar, servindo bebidas para as pessoas. Bartenders eram esperados para serem sociáveis, e eu jurei mentalmente para fazer o meu melhor e não parecer estranha. Apertei a descarga, lavei a mão, e em seguida abri a porta e gritei, alto. Leve estava ali, vestido apenas com um par de shorts de pugilistas cinzentos e encostado na parede, piscando seus olhos sonolentos. Segurando meu peito arfante, eu ofegava. Eu precisava usar o banheiro. Sua voz pesada de sono e ele murmurou. Eu posso ver isso. Minhas bochechas começaram a queimar. Você não me mostrou onde era o banheiro na noite passada. Ele piscou novamente. Eu sei disso, ele respondeu. Minhas mãos começaram a suar, com os olhos arregalados, e eu soltei um ansioso... Eu não estava roubando nada. Seus olhos percorriam meu corpo vestido com a camiseta. Não parece que você estava. Eu, então, senti a necessidade de lembrá-lo. Eu deixei o seu relógio no banheiro, no balcão. Ele fez um gesto com um puxão de queixo para baixo para o seu pulso, onde o relógio foi fixado novamente. Ok, eu sussurrei em alívio. Engoli em seco e assentiu uma vez. Então, ok. Empurrando-se fora da parede, ele esticou languidamente de forma felina. Avistei os músculos de seu abdômen apertar da forma mais deliciosa. Meus olhos foram atraídos para a pequena linha de cabelo levando seu umbigo um pouco mais para baixo. Foi então que eu percebi que estava olhando diretamente para sua virilha coberta de material. Com um suspiro, virei o rosto para olhar para cima e olhei para o seu peito. Ele coçou levemente a barba em seu queixo de aço. Nós devemos nos vestir para o café da manhã. Sim, minha mente gritou. As roupas são boas. Eu segui de volta para o quarto e vi minhas roupas cuidadosamente dobradas na mesa da cabeceira. Ele deve tê-las levado para fora do secador no meio da noite. A pilha era pequena. Eu olhei com minha testa franzida em confusão. Onde estão os restos das minhas roupas? Uma caminhada no armário e ele respondeu friamente. Onde elas pertencem? O lixo. Inflamada com raiva, mas falei calmamente. Elas eram tudo o que eu tinha. Eu sei, ele responde. Com óbvia irritação, eu coloquei meu único par limpo de calcinha por baixo da camisa longa, minhas calças jeans preta logo em seguida, e com a minha volta para o armário, eu tirei a camiseta preta para substituí-la com a minha camiseta branca. Olhei para baixo e xinguei em voz baixa. Meus mamilos tinham saído para dizer olá. Onde está meu sutiã? Ele saiu do armário, ainda em boxers, e indo sobre seu negócio sem olhar para mim. E ele pronunciou. Eu disse a você. O lixo. Levantando a camisa preta para esconder meus seios femininos, eu fiquei boquiaberta.
em estado de choque antes da pulverização catódida. Era o único que eu tinha. Estava surrado, ele diz. Ele fazia o trabalho. Eu voltei caindo em histeria. Ouvindo minha irritação, ele virou o rosto para olhar para mim. Em seguida, olhou para o meu peito antes de levantar uma sobrancelha. Você não precisa de um sutiã. Meu rosto estava inflamado. Abracei meus braços em volta de mim tão apertado como eu poderia, sem dobrar para dentro de mim. Bem, isso foi rude. Ele deveria ter apenas me dito que meus seios eram pequenos e era necessário puxar para baixo as minhas calças para se certificar de que eu era, de fato, do sexo feminino. Cara, esse cara está fazendo maravilhas para minha autoestima. Eu preciso tomar banho, afirmou. E você vai esperar aqui. Minha resposta ranzinza de senhor, sim, senhor, foi interrompida quando a porta do banheiro se fechou atrás dele. Ótimo. Simplesmente ótimo. Eu esperei obedientemente na beira da cama e silenciosamente me perguntei se colocando minha fé em um homem que eu não conhecia era uma terrivelmente boa ideia. Capítulo 7. Mina. Levi estava de banho tomado e vestido com um terno de 3 peças de cor cinza metálico sobre uma camisa branca. Levou-me para fora da porta dos fundos da sua casa, por um caminho panorâmico para uma casa ainda maior. Nós andamos em completo silêncio, mas, quando nos aproximamos da porta da frente, ele ordenou casualmente. Não fale. Reposicionando o suéter de cachemir gigante que ele me emprestou, eu balancei a cabeça, permitindo-lhe me levar pela mão, e ele me levou para baixo em um hall de entrada idêntico perto do seu próprio e para a direita, em uma grande sala de jantar. Uma bandeja de frutas estava no centro da mesa com 2 vasos cheios de vegetação decorativo em ambas as extremidades. Um homem sentava-se à mesa comprida na sala bem iluminada, lendo o jornal, com o tornozelo descansando em seu joelho. Ele também estava vestido em um terno, mas ao contrário de Lev, ele era um pouco assustador. Eu o reconheci imediatamente. Era o homem que eu tinha roubado a carteira da noite anterior. Este era o irmão de Lev. Sasha, Lev disse em jeito de saudação enquanto entramos no quarto. Eu tentei erguer a cabeça e a minha mão da dele, mas ele segurou-a com força. Tirei mais algumas vezes e finalmente ele colocou a mão na dobra do meu cotovelo. O homem, Sasha, não olhou para cima do jornal. Bom dia. Ele pegou sua xícara de café e tomou um gole, ainda lendo o jornal com a testa franzida. Onde você saiu a noite passada? E onde você encontrou minha carteira? Eu não sabia que eu tinha deixado cair até a Nika devolver-me. Você não perdeu. Lev respondeu. Mina roubou. E meu coração parou. Que porra é essa, Lev? Ai, Deus. Eu estava em apuros. Quem diabos é Mina? Sasha soltou quando ele levantou seu rosto, me avistando. Ele me olhou de cima a baixo antes de virar para Lev. Você tem algum motivo para estarmos discutindo isso na frente de quem quer que seja? Lev esclareceu. Sim. Esta é a Mina. Minhas mãos começaram a suar e eu quase desmaiei, mas cravei minhas unhas no braço de Lev para ancorar-me. Ah, eu vejo. Sasha tomou um gole de seu café novamente antes de zombar de mim. Sente-se, por favor. Seu por favor não soou como um pedido, mas como um comando. E, no entanto, ele falou baixinho. Minha testa estava repentinamente úmida. Eu olhei para Lev com os olhos arregalados e sussurrei. Esta é a minha configuração? Olhando para mim, ele deu um tapinha da mão em meu cotovelo e parou em uma cadeira e me ajudou a sentar. Relaxa, estamos apenas conversando. Sasha dobrou o jornal e o colocou na frente dele. Então, Mina, roubar carteiras é um hábito seu? Não, eu respondi calmamente através da espessura da minha garganta. Lev falou em seguida. Você tinha 7 centenas de dólares em sua carteira. Sasha olhou para o seu irmão. Eu estou bem ciente desse fato. Lev estendeu a mão para o prato de frutas no centro da mesa. Cuidadosamente, pegou um punhado de uvas e jogou uma em sua boca. Mastigando, ele assinou para mim. Ela tomou uma única nota de 100. Ele jogou a uva em sua boca e deixou o resto para trás. A testa de Sasha levantou-se de forma semelhante aos tempos em que eu tinha visto seu irmão fazê-lo. Ele me olhou com severidade. Não é muito boa, ladra. Lev inclinou a cabeça para olhar para mim. Não é uma ladra em tudo. Eu vejo. Sasha murmurou enquanto ele distraidamente coçou o queixo. Ok, então por que ela está aqui? Minha testa foi franzida. Eu não gostava que falassem de mim como se eu não estivesse lá. Ela vai ficar comigo até que ela esteja de volta em seus pés. Eu a contratei. Ela é a nova bar girl. E
que com seu contexto eu estou esperando que ela seja capaz de detectar problemas antes que comece. Ela estaria me ajudando. Levi olhou para o seu irmão e pôs para fora. Mina está desabrigada. Ela pegou o dinheiro porque ela estava com fome. Entendo. Mas Sasha parecia que não entendia. Em cima disso, ele olhou para mim como se eu fosse uma barata que precisava ser esmagada. Ele falou diretamente com Levi. Você assume a responsabilidade por ela. Ela fode e é a sua bunda. Levi olhou para mim. Ela não vai estragar. Ela tem muito a perder. Eu queria protestar. Eu queria explicar que uma pessoa com nada não tinha nada a perder, mas eu fiquei quieta. Essa conversa era sobre mim, não me incluindo, claramente. Foi então que Sasha falou diretamente para mim. Eu acho que você já entendeu que o meu nome é Sasha. E embora Levi está a cargo do chão em Blade Heart, eu sou o chefe. Pegando um garfo, ele aponta para mim. Não há um three striker. E você vai embora, pequena. Uma foda e você vai embora. Sem segundas chances. Eu não respondi. Simplesmente porque eu não queria dizer-lhe para tomar esse garfo e enfiá-lo no rabo. Mas, no silêncio que continuava, percebi que uma resposta era necessária. Eu entendo. Respondo. Sasha sorriu e então eu tive uma ideia de como ele era bonito. Estou feliz. Bem-vindo ao time. Ele e Levi pareciam semelhantes. Só que Levi era um pouco mais alto, mas Sasha era mais musculoso. Ambos tinham cabelos castanhos escuros, arrumado e ordenadamente. Ambos tinham os olhos duros e cor de conhaque. Ambos tinham lábios generosos e ambos usavam um terno muito bem. Sasha me ignorou a partir de então. Ele, no entanto, falou com Levi. Eu preciso de você hoje. Você pode poupar algum tempo depois do almoço? Levi comeu outra uva e minha boca se encheu de água. Sim, você tem dado mais atenção ao curso dos primeiros socorros, o que eu coloquei em frente? Eu não tinha comido fruta fresca em um longo tempo, e eu queria provar o suco doce para ver se ele era como eu me lembrava. Sasha respondeu. Sim. Vamos em frente com isso. Todos os funcionários de segurança e de barras vão fazê-lo, com a rotação da lista. Eles podem pegar um dia de folga de sua escolha para participar, e eles vão ser reembolsados por seu tempo. Ele fez uma pausa. E leve. Alimente sua droga de animal de estimação antes que ela suma. Olhando para Sasha, eu corri para a defesa de Levi. Eu não estou mesmo com fome. Assim, quando eu terminei dizendo isso, meu estômago deu um rosnado dolorosamente barulhento e prosseguiu durante o que pareceu dias. Virei-me para Levi com as bochechas aquecendo em constrangimento. Eu estou bem, realmente. Mas ele estava franzindo o senho para mim, olhando levemente envergonhado de si mesmo. Ele se inclinou para mim e falou apenas para os meus ouvidos. Eu sinto muito. Eu sussurrei de volta. Não se desculpe, você tem sido tão generoso, Levi. Eu estendi a mão para apertar seu braço. Eu não posso agradecer o suficiente. Sua testa baixa e ele murmurou baixinho. Eu gostaria que você me dissesse que estava com fome. Eu não sou muito bom em ler as pessoas, Mina. Como a situação se inverteu tão rapidamente? Porque eu estava a passo de sentir como se eu tivesse feito alguma coisa errada. No estado lastimável dele, eu me desculpei. Ele estava obviamente envergonhado. Eu sinto muito. É só que você tem sido tão bom para mim e eu não queria parecer que eu estava sendo ingrata. A próxima vez que eu estiver com fome, eu vou te dizer. Eu prometo. Digo a ele. Ele balançou a cabeça quando uma mulher mais velha, gorda, de cabelos grisalhos, com óculos, toda vestida de preto, entrou na sala, segurando um prato de ovos e bacon com cogumelos salteados. Cheirava incrível. Ela colocou-o na frente de Sasha e em seguida sorriu para Levi. Bom dia, Sr. Leukov. O que há esta manhã? O lábio de Levi inclinou para cima em um lado. Bom dia, Ada. Eu vou ter aveia, por favor. E Mina terá... Todos os três olharam para mim. Levi esperou pacientemente enquanto Ada sorriu encorajosamente. Sasha me olhou com um olhar de falcão. Ah, eu comecei desconfortável com a atenção. Eu não sou muito exigente. Qualquer coisa serve realmente. Ada estalou. Qualquer coisa não é um alimento, querida. Ela sorriu. Eu posso fazer ovos e bacons, panquecas torradas, waffle, cereais, aveia. Eu tenho alguns muffins de mirtilo recém-assados. Qual é o seu veneno? Eu sorri para a mulher. Os ovos e os bacons parecem ótimos. Eu já estava salivando com a aparência do prato de Sasha. Mexido? Eu balancei a cabeça. Certo. Ela piscou. Volta em um instante. Eu não ficava chocada com a facilidade, mas o que aconteceu em seguida surpreendeu o discurso para fora de mim. Sasha estava com o prato, caminhou ao redor da mesa e colocou na minha frente. Ele caminhou de volta ao seu lado, sentou-se novamente, e ele fez isso tudo sem falar uma palavra. Eu pisquei para o prato por um momento antes de olhar para ele. Ele olhou, seu olhar cortante,
Me perguntei se esse homem era tão duro quanto ele queria que as pessoas acreditassem que ele era. Obrigada, eu disse suavemente e sinceramente. Ele quebrou o contato visual, levantou o jornal alto o suficiente para me impedir de ver sua visão e continuou lendo. Seja bem-vinda. Eu comi devagar, saboreando cada mordida dos macios ovos mexidos, o presunto, o cogumelo guarnecido com alho e bacon crocante. Foi perfeito. E eu secretamente queria deixar o meu lugar, entrar na cozinha e abraçar Ada quase até a morte. Lev me viu comer, ele fez isso tão obviamente que, mesmo sem virar a cabeça para pegá-lo no ato, eu senti. Eu levantei outra garfada de ovos para minha boca antes de ouvir uma porta ser aberta. Uma mulher gritou. Tô em casa. A comida de repente parecia pesada no meu estômago. As mulheres não gostam de mim. Elas encontram qualquer problema que podem comigo e eu nunca entendi realmente. Eu sempre tentei ser boa para todos. Uma morena deslumbrante e alta, com cabelos ondulados, longos, uma boca larga e dentes brancos, pisou dentro da sala de jantar, empurrando um carrinho com uma menina adorável nela. Ela estava vestida com jeans, saltos e um suéter de cor de caramelo. Seus olhos castanhos claros imediatamente acenderam em mim. O sorriso dela caiu. Desculpa, eu não sabia que nós estaríamos tendo companhia. Pisando para frente, ela se inclinou para beijar a bochecha de Lev e proferiu. Meu irmão. Ela se virou e fez o mesmo com Sasha. Eles aceitaram seus beijos graciosamente. Ela não precisava mencionar o fato de que Lev e Sasha eram seus irmãos. Qualquer um podia ver que eles estavam intimamente relacionados. Ela caminhou até a cadeira mais distante, puxando o carrinho até perto dela, desafivelando a pequena e levantando-a para fora. Eu sou Nastácia. Ela soltou distraidamente. Lev respondeu para mim como eu mastigava. Esta é a Mina, a nova bar girl. Então ele fez algo inacreditável. Ele sorriu. Era grande e brilhante e perfeito. Seus dentes eram brancos e perfeitamente retos. Ele tinha uma única covinha perfeita em sua bochecha, e seu rosto estava perfeitamente transformado com ele. Meu Deus. Meu coração gaguejou quando eu percebi o quão bonito Lev era. Quer dizer, ele era atraente antes, mas agora ele estava incrível, delicioso. A mulher, espionando o sorriso de Lev, entregou a menina para ele novamente. E novamente eu fiquei surpresa quando ele a levantou, sem reclamar, sentando em seu colo e abraçando-a suavemente antes de beijar o topo de sua cabeça. Nastácia olhou para mim, seu sorriso desaparecendo rapidamente. Ela me olhou muito como Sasha tinha. Ela não tinha certeza sobre mim e eu não ia culpá-la nem um pouco. Sua menina era linda, embora. Ela tinha olhos castanhos escuros e o cabelo da família, mas ao contrário do resto das pessoas sentadas à mesa, seu cabelo estava enrolado em doces cachos saltitantes e em altas tranças. Era difícil vê-la e não sorrir. Ela era adoravelmente gordinha e seus cílios eram tão longos que ela parecia uma boneca de porcelana. O olhar de Nastácia tornou-se quase doloroso, e eu precisava fazer algo e rápido. De pé, eu me aproximei e parei um pé longe dela. Ela olhou para mim e uma única sobrancelha levantou-se. Enfiei a mão para fora. Desculpa, eu tinha a boca cheia de ovos. Eu não estava tentando ser rude. Eu sou a Mina. Seus olhos se estreitaram em minha mão e, finalmente, ela tomou-a, sacudindo-a lentamente. Me chama de Ness. Todo mundo faz. Ela soltou minha mão e eu voltei ao meu assento, pegando meu garfo. Olhei para Ness, que assistiu seu irmão e filha com um olhar terno em seu rosto. Eu não podia deixar de sorrir para a mulher. Ela é linda. Eu sei. Ness sorriu suavemente. O mesmo acontece com ela. Sasha estava de pé, caminhando até Lev. Dê-me, minha menina. Lev entregou-a a Sasha e beijou a bochecha dela carinhosamente, falando suavemente em sua pequena orelha quando ela pegou seu decorativo lenço e empurrou em sua boca. Eu sentei lá, de repente confusa. De quem ela era filha? Ada trouxe outro prato de ovos e, vendo o prato em minha frente, ela sorriu para Sasha, substituindo o prato que ele tinha me dado. Quando ela passou por Ness, ela se inclinou e beijou a cabeça dela antes de colocar a farinha de aveia na frente de Lev. Ela estava caminhando para fora da porta antes que ela perguntou. Ness, você quer alguma coisa, querida? Ness de repente parecia cansada. Não, eu comi no avião. Obrigada de qualquer forma, Ada. Lev declarou. Eu gostaria de perguntar por que você está em casa cedo, mas eu tenho um sentimento que eu já sei a resposta para essa pergunta. Como foi o voo? Lídia fez muito barulho? Foi então que a menina começou a balbuciar. Eia, eia, eia. Ela olhou para Sasha e disse, Acha, madeia, deia. Ela olhou para Lev e enfiou a mão na boca de Sasha. Fiquei espantada que ele não ofereceu nenhuma queixa e ele simplesmente sorriu ao redor dos dedos minúsculos. Ote, papa, papa,
Otter. Nes veio em seguida. Azéia, tetu. Então ela olhou para mim, piscando antes de virar para Sasha e proferindo um inseguro Zena. Sasha se xingou fora uma risada suave ao redor dos dedos e Lídia sorriu, um sorriso cheio de dentes, seus olhos sorridentes, assim como Leve teve. Virei-me para Leve e sorri. Ela meio que se parece com você. Ele virou para mim, os olhos cheios de diversão. Isso faria sentido. Ele fez uma pausa antes de acrescentar. Depois de tudo, ela é minha filha.